Iniciando mais um dia do nosso estudo, nós estamos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Nas instruções dos Espíritos nós entramos no item número 5. Um homem de bem teria morrido, o item número 22. Vamos então começar aqui com o nosso boletim. Nós entramos agora na Revista Espírita, edição de setembro de 1860, é o terceiro ano da revista, lembrando que ela começando em 1858, mas as publicações dos boletins só começaram em 1859, que foi da onde a gente começou, né? Então, a edição número 9 do ano de 1860. Um aviso aqui, inicialmente nesse trecho, falando que os escritórios da Revista Espírita e o domicílio de Kardec haviam sido transferidos para a rua Saint-Étienne, número 59, na passagem Saint-Étienne. Isso por causa da necessidade de espaço, né, porque o trabalho se ampliava, o trabalho se desenvolvia, e aí, então não só Kardec mudou de residência para poder ficar mais próximo ali ao trabalho, né, que ele desenvolvia na sociedade, como também o próprio espaço da sociedade também precisava aumentar. Então, meu boletim aqui, dia 27 de julho de 1860, uma sexta-feira, sessão geral. Reunião da comissão. Leitura da ata e dos trabalhos da sessão de 20 de julho. Comunicações diversas. Relatório da senhora P. sobre o poema que o senhor de Porry, de Marsella, enviou à sociedade, intitulado Linda Legenda Gaulesa. A senhora P. analisa o assunto da obra e reconhece pensamentos de grande elevação, muito bem expressos. Mas, salvo as ideias cristãs, em geral, nele nada vê, ou vê pouca coisa que tenha relação direta com o espiritismo. O autor lhe parece mais espiritualista que espírita. Nem por isso, diz ela, sua obra é menos notável, e será lida com interesse pelos amantes da poesia. Isso lembrando que naquela época, quando da organização da biblioteca da sociedade, muitos livros eram doados, e aí então faziam uma análise sobre o seu conteúdo, e alguns, mesmo sendo espiritualistas, eram incluídos no acervo para que pudessem ser consultados depois, e outros eram dispensados porque não tinham qualquer relação com o tema proposto pela sociedade. Segundo, carta do Sr. X, com uma análise sucinta da doutrina do Sr. Rigolot, de Saint-Étienne. Conforme tal doutrina, o mundo espírita não existe. Depois da morte do corpo, os espíritos são imediatamente reunidos a Deus. Somente 3 espíritos podem comunicar-se por via mediúnica: Jesus, diretor e protetor de nosso globo, Maria, sua mãe, e Sócrates. Todas as comunicações, qualquer que seja sua natureza, emanam deles. São os únicos, diz, que a eles se manifestam, e quando lhe ditam coisas grosseiras, pensa que é para o provar. Trava-se uma discussão a esse respeito, assim resumida. Então, lembrando que antes da gente entrar na discussão, esse senhor X recebia então essas psicografias dizendo que somente 3 pessoas escreviam através dele, que era Jesus, Maria e Sócrates. E aqui o debate se desenvolve da seguinte forma. A sociedade é unânime em declarar que a razão se recusa a admitir possa o espírito do bem por excelência, o modelo das mais sublimes virtudes, ditar coisas más, havendo uma espécie de profanação em supor que comunicações de torpezas revoltantes e até obscenidades, como se vê algumas vezes, possam emanar de uma fonte tão pura. Por outro lado, admitir que todas as almas são imediatamente reunidas a Deus depois da morte é negar o castigo do culpado, porquanto não se poderia pensar que o seio de Deus, que nos ensinam a olhar com suprema recompensa, seja ao mesmo tempo um foco de dor para aquele que viveu mal. Se nessa fusão divina o espírito perde sua individualidade, trata-se de uma variedade do panteísmo. Isso nós estudamos do panteísmo
lá no início do Livro dos Espíritos, que é aquela ideia de que todo indivíduo, após a sua desencarnação, vai ao mundo espiritual, mas funde-se então com Deus, com o Espírito de Deus, perdendo a sua personalidade, as suas características pessoais, como Kardec lembra, como se fosse uma gota de chuva que cai no oceano. Então essa gota que inicialmente faz aquele percurso das nuvens até o oceano individualmente, quando cai no oceano, então ela se dissipa, ela se dispersa. Então essa é a ideia do panteísmo, né? Então essa colocação de que todas as almas vão para Deus e somente 3 espíritos podem se comunicar, Kardec lembra aqui que nada mais é do que uma variedade do panteísmo. Isso é como nós já conversamos. O panteísmo é uma doutrina que ela não tem uma formação institucional, vamos dizer assim, como acontece com as religiões tradicionais. Da mesma forma também que nós não temos o ateísmo como uma instituição. Nós temos pessoas que não consideram a realidade espiritual, ou mesmo Deus, como sendo algo verdadeiro. Então eles optam por não acreditar apenas naquilo que o mundo físico oferece. Então nós não temos grupos que formam grandes instituições para cultuarem esse tipo de crença. Na verdade, nós temos pensamentos individuais. E no caso do panteísmo é a mesma coisa. Nós não temos uma religião panteísta organizada. Nós podemos até ter seitas, mas de um modo geral são as pessoas individualmente que pensam dessa forma. E continua. Num e no outro caso, conforme essa doutrina, o culpado não tem nenhum motivo para deter-se no caminho do mal, sendo supérfluos os esforços para praticar o bem. É, pelo menos, o que ressalta os princípios gerais que parecem formar a sua base. E aqui Kardec ele traz para nós um raciocínio falando exatamente disso. Quando alguém sugere a ideia de que após a morte do corpo físico, todas as almas, sem exceção, vai para o seio de Deus, vai ali se juntar, se fundir a esse Espírito Divino, Kardec já traz um raciocínio interessante falando sobre a trajetória dessas almas no mundo físico antes de se unirem ao Espírito de Deus. Mostra, por exemplo, que no caso de um criminoso, não importa o que ele faça, ele pode ser assim um criminoso que tenha praticado as maiores aberrações na humanidade, que após a sua morte ele vai então se encontrar com todas as demais almas junto a Deus. Então, a partir desse raciocínio, Kardec já mostra que seria, nesse caso, injusta qualquer ou injusto qualquer tipo de justiça que seja feito no mundo espiritual. Porque, na verdade, não existe justiça, todos têm esse mesmo direito. Enquanto que nós vemos, né, e Kardec lembra que não é uma questão de discordar dessa filosofia, mas analisar exatamente o depoimento dos espíritos, mostrando que mesmo após a desencarnação, cada espírito mantém a sua individualidade. E a partir dessa individualidade, cada um traz a sua condição conforme os valores, conforme o conhecimento e entendimento que possui. Então, se é um espírito mais evoluído, ele vai então ter ali um percurso diferente no mundo espiritual, enquanto que o espírito mais primitivo, ou mais ignorante, ou mais embrutecido, terá outra trajetória. Então, através desses depoimentos, Kardec então formou essa ideia, que para nós é um corpo doutrinário, e não simplesmente um objeto de crença. Então não é simplesmente dizer, eu não concordo com o que esse senhor disse sobre o panteísmo, porque eu penso diferente. Então nós não estamos disputando a validade das ideias. O que Kardec está apresentando é exatamente uma conclusão concreta a partir das observações. Enquanto que esse outro senhor que escreveu, falando sobre essa ideia do panteísmo, tirou ali suas próprias conclusões a partir das mensagens que recebiam ou do seu entendimento. E continuando, nós estamos aqui no Boletim da Sociedade. A sociedade não conhece bem o sistema do senhor Rigolot para o julgar em seus detalhes. Ignora como ele explica uma porção de fatos patentes, ou das aparições, por exemplo, aqueles em que o espírito de um parente evocado prova materialmente sua identidade. Seria Jesus, então, que simularia tais personagens,
seria ainda quem, no fenômeno dos espíritos batedores, viria bater o tambor ou as áreas ritmadas, depois de ter representado o odioso papel de tentador, viria servir de divertimento? Há incompatibilidade moral entre o trivial e o sublime, entre o absoluto, entre o bem absoluto e o mal absoluto. O Sr. Rigolot sempre se manteve isolado dos outros espíritas, o que é um erro. Para bem conhecer uma coisa é preciso ver tudo, aprofundar tudo, comparar todas as opiniões, ouvir os prós e os contras, escutar todas as objeções e finalmente só aceitar o que a lógica mais severa pode admitir. É o que incessantemente recomendam os espíritos que nos dirigem, e é por isso que a sociedade tomou o nome de Sociedade de Estudos, nome que explica a ideia de exame e de pesquisas. É lícito pensar que o Sr. Rigolot, caso tivesse seguido esse passo, teria reconhecido em sua teoria pontos em notória contradição com os fatos. Seu afastamento dos outros espíritas não lhe permite ver, senão, comunicações de uma só natureza, e naturalmente o impede de enxergar o que poderia esclarecê-lo sobre a sua insuficiência para resolver todas as questões. Só um instantinho. Certo. Tá. É o que se constata na maior parte dos médiuns que se isolam, os quais se encontram na condição daqueles que, ouvindo apenas um sino, não ouvem senão um som. Tal é a impressão que a sociedade experimenta a respeito dessa doutrina, que lhe parece impotente para explicar a razão de todos os fatos. Então a recomendação de Kardec para nós é principalmente aquela do estudo contínuo, mas também da variação contínua. Porque é muito comum nós observarmos que algumas vezes pessoas se dedicam ao estudo exclusivamente num determinado grupo de estudo, seja ele virtual, seja o mesmo numa instituição espírita. Então ele diz assim: eu estudo lá no meu centro espírita, eu frequento as aulas regularmente, semanalmente. Importante lembrar que, na verdade, ele vai ouvir sempre as mesmas ideias que são difundidas naquela instituição. Então nós temos, por exemplo, casos em que grupos espíritas estudam determinadas obras. Então vamos pensar, por exemplo, sobre obras de André Luiz. Não faço julgamento de caráter da obra, mas quando se estuda exclusivamente obras de André Luiz, a visão que nós temos do mundo espiritual será exclusivamente a de André Luiz. Se nós estudamos obras de Allan Kardec, nós teremos uma visão exclusiva da época em que Allan Kardec trazia essas informações e também emitia suas opiniões. Significa que a doutrina espírita se restringe apenas à visão de André Luiz ou apenas à visão de Allan Kardec? Obviamente que não. Como o próprio codificador comentou, a doutrina espírita é progressista. E de Kardec para cá, nós tivemos uma evolução de quase 150 anos de conhecimento doutrinário, de estudos. Por isso é importante para nós sempre ouvirmos palestras, assistirmos a documentários, lermos revistas, jornais, outras obras, outros estudiosos, para sempre formarmos esse corpo doutrinário cada vez mais amplo e cada vez mais profundo. Se nós nos restringirmos apenas a uma única e exclusiva linha de pensamento, não significa que ela esteja errada, mas certamente ela vai ser bastante limitada. Então hoje, felizmente, nós temos uma quantidade significativa de meios de difusão da doutrina espírita, principalmente quando nós temos congressos. Tivemos recentemente a transmissão do Congresso Espírita do Maranhão, aqui pela internet, onde nós tivemos a posição de alguns daqueles que são os grandes estudiosos da doutrina espírita, ou que são aqueles mais conhecidos da doutrina espírita. Nós vamos, por exemplo, numa livraria, encontramos ali muitas obras significativas, conhecendo o autor, conhecendo o espírito, conhecendo o médium, e ali então nós vamos formando essa ideia mais ampla daquilo que a doutrina espírita nos proporciona. E é por isso que muitas vezes, como eu comento com vocês, nós temos muitas pessoas que dizem assim: eu me orgulho de estudar as obras de Kardec.
São obras interessantes, mas na verdade as obras de Kardec não se resumem aos 5 livros que nós chamamos de codificação. As leituras que nós fazemos, por exemplo, das obras da Revista Espírita, olha quantas ideias novas, quantas situações diferentes que o próprio Kardec viveu, que muitas vezes são desconhecidas pela maioria daqueles que estudam as obras de Kardec. Então se orgulham de dizer assim: eu estudo somente o Livro dos Espíritos. Sem dúvida é uma boa obra. Mas Kardec foi muito além do Livro dos Espíritos. Só de Revista Espírita, nós lembramos que são 12 anos de Revista Espírita, com 12 meses em cada ano, são, portanto, 144 meses de estudos que Kardec teve e divulgou aqui para todos nós. Então, sempre que tivermos oportunidades, leamos, então, outras ideias, outros pensamentos, né? Nós estamos estudando recentemente agora as obras de Leon Denis e temos visto, né, o conteúdo interessante que ele propõe, falando, por exemplo, dos mesmos assuntos que nós estudamos no Evangelho, que nós estudamos no Livro dos Espíritos ou na Gênese, a partir de uma outra análise, a partir de uma outra perspectiva, que não entre em contradição com aquilo que foi proposto inicialmente pelas bases doutrinárias de Kardec, mas traz para nós uma visão, uma outra perspectiva. Uma perspectiva mais digamos assim, atualizada, porque Kardec trouxe a base, Leon Denis desenvolveu essa base. Então vemos ali quanta coisa nova temos ainda para explorar dentro da doutrina. E muitas vezes até contendo num livro antigo, num livro velho. E aí então vem aquela frase clássica, né? Um livro velho, para quem nunca leu, é novo. Então, para muitos de nós, temos aqui a Revista Espírita, um conteúdo enorme de informação, publicada no século XIX, que muita gente diz assim: mas eu queria uma coisa mais atual. Mas atual para dizer o que exatamente, se você não conhece nem o que foi dito anteriormente? Então, por isso, como Kardec coloca, sempre ampliarmos e variarmos as fontes de informação que nós temos sobre temas doutrinários. Terceiro item aqui do nosso deixa eu pegar aqui qual é a seção em que nós estamos. Comunicações diversas. A terceira comunicação agora. Vamos lá. Está aqui. Terceiro. Menção a uma carta do Sr. Morreri com os detalhes sobre a senhorita Godu e a continuação de suas observações sobre as curas obtidas. E há uma outra do Dr. Gramboloin sobre o papel dos espíritos batedores. Tendo em vista sua expansão, a leitura foi adiada para a próxima sessão. Então leremos na próxima. Mas essa senhorita Godu, como nós lembramos, né, em relatórios anteriores, aqui em boletins anteriores, ela é uma jovem que praticava curas espirituais. E ela foi então acolhida por esse Dr. Morreri, como se fosse adotada por ele, sendo-lhe subsidiada para que ela pudesse desenvolver o seu trabalho, e a partir dali ele fazia então observações sobre o grande potencial mediúnico que ela tinha para esse tipo de fenômeno. Quarto, o Sr. Allan Kardec relata um fato interessante ocorrido em sua casa numa sessão particular. Nessa sessão estava presente o Sr. Rabash, excelente médium, pelo qual Adam Smith se havia espontaneamente comunicado num café em Londres. Então a gente lembra que Adam Smith, que era um daqueles grandes nomes da Revolução Industrial lá na Inglaterra, e num café em Londres Adam Smith se comunicou. Isso mostra, né, nas histórias que nós temos das mesas girantes, que elas aconteciam nos cafés de Paris e outros centros de encontros em outras cidades lá da Europa. Tendo sido evocado através de outro médium, a senhora Costel, Adam Smith respondeu simultaneamente em francês por essa senhora e em inglês pelo Sr. Rabash. Várias respostas eram de identidade perfeita e até mesmo a tradução literal de uma e outra. Curioso esse fenômeno também, né? Um espírito se manifestando através de dois médiums em idiomas diferentes, falando exatamente a mesma coisa. Relato de várias manifestações físicas ocorridas com o Sr. B presente à sessão. Entre outros fatos, o do transporte de uma rolha atirada num quarto e o de um frasco de água fluidificada que tinha tão forte odor de almíscar que impregnou todo o apartamento.
Estudos. Primeiro, evocação do muçulmano Seyd Ben Moloka, falecido em Tunis com 110 anos, cuja vida foi marcada por atos de beneficência e generosidade. Suas respostas revelam um espírito elevado, embora durante a vida não estivesse isentos dos preconceitos de seita. 2 ditados espontâneos são obtidos. O primeiro pelo Sr. Didier Filho, sobre a consciência, assinado por Lemené. O segundo pela Sra. Lube, sobre conselhos diversos, assinados por Paul. Então esse aqui, o boletim da sociedade do dia 27 de julho de 1860, publicado aqui na edição de setembro de 1860. Então, amanhã a gente volta falando agora sobre o nosso boletim do dia 3 de agosto de 1860. Muito bem, vamos lá. Bom dia, pessoal que chegou. Nós vamos então aqui agora estudar no nosso Evangelho segundo o Espiritismo um tema bastante interessante e bastante pertinente também para os dias atuais. Fala sobre um homem de bem teria morrido. Quando nós falamos sobre esse tópico das bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos, é natural que nós falemos sobre perdas de pessoas próximas, de pessoas queridas, de entes queridos, como nós chegamos a conversar no nosso encontro da semana passada, e aí então mostrando a dor que existe, né, diante dessa separação entre espíritos que se reencontram, espíritos que criam afinidade. Mas aí então, falando também sobre essa questão da perda, nós começamos então a ver situações do cotidiano. Nós pegamos, por exemplo, o Brasil, que tem ali uma condição social que traz para nós algumas preocupações diante dos eventos, né, que provocam violência, que provocam desencarnações bastante traumáticas, né? Então nós temos ali nos meios de comunicação todos os dias notícias que tratam desse tema, como por exemplo, hoje pela manhã mostrando que um ciclista aqui em São Paulo, pedalando ali próximo à Avenida Paulista, acabou sendo atropelado por um ônibus e veio a desencarnar. E esse é um tema de atropelamentos e tudo mais, algo que provoca em nós uma certa comoção, né? Principalmente porque é uma atividade comum do dia a dia, e infelizmente por causa dessa dinâmica que existe nas grandes cidades, nós acabamos nos deparando com notícias que tratam de violência. Um ônibus que despencou chocando-se com um caminhão, um avião que acabou sendo destruído, uma pessoa que acabou passando por situações diversas. E aí então, claro, né, Angelina, a gente vê que é a lei da oferta e da procura que a gente sempre lembra, né? Nós gostamos, entre aspas, né, de um modo geral, desses temas que provocam em nós aquela sensação. E a mídia nada mais é do que a fornecedora desse produto. Então, se nós procuramos o produto, nós temos ali quem fornece. Então, a partir do momento que nós ignoramos esse produto, ele para de ser fornecido. Então, isso acontece, né, na movimentação da nossa economia. Então, na economia moral também não é diferente. Então, nós vemos situações assim. Pessoas no seu cotidiano, no seu dia a dia, né, vivendo a sua vida com naturalidade, acabam sofrendo o efeito dessa violência que existe hoje nos grandes centros urbanos em todas as partes do mundo. Comentei aqui em São Paulo, porque essas notícias chegam para nós todos os dias. Mas então nós vemos ali que aparecem na mídia também criminosos sendo presos, sendo detidos pelas nossas polícias, após serem pegos no flagrante, né, ou tendo sido desmascarados durante uma investigação. E aparecem então pessoas saudáveis na televisão, algemadas, sendo encarceradas, enquanto fora dali nós temos pessoas inocentes desencarnando de uma forma violenta. E aí então nós inevitavelmente fazemos essa comparação. Por que essas pessoas têm que desencarnar desse jeito e por que esses criminosos não desencarnam de uma vez?
Por que não morrem pessoas que praticam esses crimes e pessoas de bem estão ali todos os dias fazendo sofrer suas famílias, acabando desencarnando de uma forma trágica, não mesmo de uma forma não tão violenta em virtude de uma doença, em virtude de uma situação, mas que mesmo assim deixam para trás a saudade e a dor em muitas famílias. Então nós começamos a fazer essa comparação. E inevitavelmente isso acaba realmente nos instigando, nos questionando sobre tudo isso. O tema de pena de morte, por exemplo, é algo que nós debatemos, não um debate oficial, mas debatemos ali nas nossas conversas, né, particulares. Por que não existe pena de morte no Brasil? Por que aquela pessoa não foi executada depois de um crime que ela cometeu? Nós tivemos recentemente um rapaz em Goiânia que praticava ali alguns assassinatos, né, e ele acabou sendo preso, confessou alguns crimes. E aí na televisão até mesmo, né, lembrando que o próprio delegado elogiou assim a boa aparência, né, um rapaz bem aparentado, um rapaz assim saudável e tudo mais, que se tivesse uma vida normal seria uma pessoa que é muito bem vista pela sociedade. Mas apesar daquilo tudo, ele acaba então sendo um criminoso. E aí acaba instigando em nós aquele desejo de praticar justiça com as próprias mãos. E mesmo fugindo dessa ideia de praticar com as próprias mãos, agredindo e tudo mais, nós muitas vezes desejamos que a nossa legislação permita que essa justiça seja feita ao nosso modo. Nesse caso, por exemplo, a pena de morte. Então nós temos ali vários debates na sociedade, porque é exatamente a forma que nós temos de expressar essa nossa insatisfação, ao mesmo tempo também usando aquele nosso instinto que nos leva a esse tipo de pensamento, né? O Braz colocou em cima: todos os seres vivos na Terra têm seus predadores. Para o controle biológico, só os seres humanos são os próprios predadores, né? Nesse caso a gente lembra, né, que o egoísmo que nós temos, somado com esse instinto primitivo, nos leva a queremos conquistar o nosso espaço para que satisfaçamos os nossos desejos, né? André colocou, né, todos tentando salvar suas vidas, fazendo, por exemplo, hemodiálise, e outros malbaratando sua saúde usando drogas, né? Por vezes, quando a mãe fazia esse tratamento, alguns comentavam indignados, né? Então a gente vê que nesse quadro, quando nós comparamos a morte aqui no mundo físico, selecionando aqueles que para nós deveriam ser sofrer o efeito da morte, enquanto que aqueles inocentes deveriam ficar do nosso lado, nós temos ainda a nossa visão restrita ao mundo físico. Porque nós lembramos sempre que a morte sempre proporciona a libertação, enquanto que o encarceramento verdadeiro se dá no mundo físico. Então, a pena de morte por si só, não vamos falar sobre pena de morte, que nós teremos oportunidade de falar sobre isso mais para frente. Mas a pena de morte, para nós, é exatamente ali a forma como nós expressamos a ideia do extermínio. Nós eliminamos aquela pessoa da nossa sociedade. Quantas vezes, né, às vezes eu mesmo, vendo televisão, assisto assim aquelas rebeliões em presídios, indivíduos sendo decapitados, indivíduos sofrendo duramente, né, essas revoltas, as famílias preocupadas. Então a gente pensa assim, né, por que não acontece uma epidemia e morre todo mundo de uma vez e a gente resolve esse problema? Aí exatamente vem ali o nosso pensamento doutrinário, né, se sobressaindo ao nosso pensamento limitado, ao nosso pensamento passional da situação. Exatamente, nós temos que compreender sempre a ideia da morte. O que significa a morte para nós espíritas? Se nós sabemos que aquele ente querido que volta ao mundo espiritual se liberta do corpo físico, vai ter liberdade para poder se desenvolver, não vai sofrer mais os efeitos das dores do mundo físico, todos nós compreendemos isso quando estudamos sobre perda de entes amados. Mas por que nós não aplicamos esse mesmo raciocínio quando nós encontramos ali um criminoso desencarnando? Se nós entendemos que o mundo material é exatamente o nosso maior cárcere, porque nos prende ao corpo físico, nos restringe ao corpo físico, por que nós então esperamos que aquele criminoso desencarne? Para que ele possa ter liberdade no mundo espiritual para agir da forma como ele deseja.
Kardec fez ali um comentário certa vez. Eu cheguei até a procurar, mas eu não me recordei, não me lembrei onde foi que ele comentou. Mas vi outros estudantes ou estudiosos da doutrina espírita que faziam o mesmo comentário. Que na verdade um criminoso, quando ele desencarna, ele não é levado do seu corpo físico para uma penitenciária espiritual. Na verdade, ele se liberta do seu corpo físico, e como o próprio nome diz, quando ele se liberta, ele fica numa condição de liberdade. Ele fica livre. E muitas vezes, agindo no mundo invisível, interferindo na vida das pessoas, tornando-se obsessores, tornando-se perseguidores, aqueles vingadores, eles acabam atingindo de uma forma muito mais perigosa os encarnados do que quando eles se encontravam no corpo físico. Então a ideia da pena de morte, como nós imaginamos, vemos ali aquelas cenas dos filmes, das reportagens e documentários que acabam mostrando para nós, como se no momento em que acontece a execução, nós temos ali um pelotão de soldados espirituais que vão levar aquele espírito para um cárcere espiritual. Sendo que na verdade ele vai entrar em contato com aqueles outros espíritos que são afins, e ao mesmo tempo também ele vai conquistar a liberdade, uma liberdade que todos nós desejamos, de deixar o mundo físico, de deixar suas dores, de deixar ali todas as suas restrições, para desfrutar da liberdade no mundo espiritual. E quando acontece com um criminoso, nós fazemos exatamente isso, desejamos que ele morra, e nos esquecemos de toda a base doutrinária, a base conceitual que nós estudamos com relação a essa liberdade. Então a morte, na verdade, ela não é destruição. A morte, na verdade, ela não é uma punição. Ela é simplesmente uma libertação. Por isso, quando pegamos esse tema, um homem de bem teria morrido, nós tivemos Fenelon, que já falamos sobre ele também da sua biografia. Ele trouxe para nós aqui em Sants, em 1861, uma mensagem que fala exatamente sobre essa questão. Então a gente vai dar uma lidinha nela. Depois a gente volta então a comentar, a trazer novos comentários. Ele diz assim para nós: dizeis frequentemente, ao falar de um malvado que escapa a um perigo, se fosse um homem de bem teria morrido. Então naquele caso, né, que um acidente de carro aconteceu, aquela tragédia toda, um assaltante que roubou um carro, saiu pelas avenidas aí desesperadamente, e de repente acontece um acidente e o infeliz não morre. Esse é o pensamento que a gente tem. Aí a gente pensa assim, mas se fosse uma pessoa normal, um trabalhador, naquele acidente ele teria morrido. Mas por que o infeliz do criminoso não morreu e foi embora de uma vez? Olha o que diz para nós aqui Fenelon. Pois bem, ao dizer isso, estás com a verdade, porque efetivamente Deus concede muitas vezes a um espírito ainda jovem na senda do progresso uma prova mais longa que a um bom, que receberá em recompensa ao seu mérito o favor de uma prova tão curta quanto possível. Assim, pois, quando empregais esse axioma, não duvideis de que estáis cometendo uma blasfêmia. Aqui o raciocínio de Fenelon, que quanto menor o tempo que nós temos no mundo físico, menores são as dores que nós vamos viver. Exatamente porque o espírito em liberdade, ele deixa de sofrer todas as influências que o mundo físico acaba impondo sobre ele. Então, inclusive, nós pensamos numa penitenciária, o indivíduo que se encontra encarcerado durante muitos anos, quanto mais rápido ele se libertar daquela penitenciária de uma forma legal, depois de ter cumprido a sua pena, mais feliz ele vai viver lá fora. Porque o tempo que ele passou foi correspondente ao crime que ele cometeu. Então ele foi punido com 2 anos de prisão. Ficou 2 anos e foi embora. O outro foi punido com 30 anos de prisão, o máximo que a nossa legislação permite. Mas nós temos ali, por exemplo, na Coreia do Sul, saiu hoje uma nota, dizendo que aqueles responsáveis por uma barca que afundou, e nós tivemos ali tantas e tantas mortes, da tripulação, né, pessoas da tripulação, seriam condenados à prisão perpétua. Então podemos imaginar um jovem com 20 anos de idade, vai ficar preso até os seus 80 anos. Então, ou seja, nós vemos ali que essa punição,
dentro desse quadro, mostra que quanto maior o tempo em que ele fica preso, maior será a sua punição. Obviamente. E os espíritos nos lembram, desfrutando dessa sua liberdade, que quando nós vemos um indivíduo que fica muitos anos encarnado, na verdade ele está sofrendo uma pena de ter uma encarnação muito longa. Porque ele poderia estar livre vivendo a sua vida e evoluindo também. Mas ele tem a necessidade de viver durante tanto tempo. E é claro que essa punição que nós imaginamos agora, falamos daquele que é o criminoso, mas muitas vezes nós temos uma encarnação longa por uma necessidade de aprendizado que o mundo físico pode oferecer. Mas mesmo assim, se nós vivemos durante tanto tempo no mundo físico, significa que essa lição dolorosa é necessária pela nossa imperfeição. Então, numa condição ou numa outra condição, com exceção daqueles espíritos missionários, que mesmo assim, quando nós falamos de espíritos missionários, nós não falamos de espíritos puros. Nós falamos daqueles espíritos em condições de desenvolver tarefas que são realmente tarefas nobres. E mesmo assim, o tempo que eles viveram mostra que é um grande sacrifício. Então eles podem até não passar por essa punição, podem até não ter necessidade de viverem aquelas experiências a título de evolução individual. Mas o fato de trabalharem durante tanto tempo mostra exatamente o sacrifício que tiveram a fazer para suportar a vivência aqui no mundo físico. E quando nós falamos suportar a vivência, nós falamos sobre detalhes do nosso dia a dia que nós muitas vezes não valorizamos, coisa que no mundo espiritual não tem necessidade. Você trabalhar, por exemplo, para ganhar dinheiro, para ter onde morar, para ter o que comer, para ter o que vestir, para ter o remédio para poder tomar. Conviver com pessoas que muitas vezes não compreendem, cada um brigando pelo seu espaço. Essa competitividade, esse desespero, essa correria que o nosso mundo físico tem hoje. As doenças que nos acometem, que trazem tantas dores, tantas dificuldades. Aquelas preocupações de dormirmos assim, colocarmos a cabeça no travesseiro à noite e começarmos a pensar nos problemas que nós vivemos durante o dia. E percebemos que esses problemas são criados exatamente pelas condições que nós vivemos aqui no mundo físico. Muitas vezes uma família que não se encontra unida, mas se encontra amarrada pelas condições sociais. Porque se todo mundo tivesse liberdade, quer dizer, eu posso ir para onde eu quiser, posso morar em qualquer lugar, eu não tenho problema nenhum. Só que na verdade assim, se eu saio da minha casa, porque a minha casa é problemática, eu vou ter que começar a trabalhar para sobreviver, vou ter que ter um lugar para ficar. Então a gente percebe assim que todas essas situações do nosso cotidiano nos colocam naquele caminho, naquela trajetória programada para aprendermos uma lição que é uma lição dolorosa. Então quando nós vemos uma mensagem como essa que Fenelon trouxe nesse início desse texto, dizendo para nós que se fosse um homem de bem teria morrido, na verdade esse homem de bem não está sendo punido por desencarnar mais cedo. Na verdade ele está se libertando de uma condição dolorosa, difícil de aprendizado, para desfrutar da liberdade do mundo espiritual. Como nós estudamos no nosso texto anterior, no nosso encontro da semana passada, falamos sobre mortes prematuras. E aí falamos sobre jovens, crianças, adolescentes, bebês que desencarnam precocemente, e o que para nós provoca uma grande dor. De pensar assim, poxa vida, mas ele estava na flor da idade, ele estava agora começando a viver com 15 anos de idade e ele acabou morrendo, coitadinho. O espírito só ficou durante 15 anos aqui, enquanto os outros vão ficar durante 80 anos, 70 anos de idade. Então, na verdade, aquele espírito que se liberta nessa idade precoce era apenas um espírito que teve que fazer aqui um breve estágio para adquirir conhecimento ou desenvolver valores que no mundo espiritual não conseguiria fazer, ou para complementar um determinado compromisso. Depois ele foi para o mundo espiritual desfrutar de toda a sua liberdade. E segundo a forma como ele viveu aqui no mundo físico, com o seu caráter, com o amor que ele dedicou à sua vida, à sua família e tudo mais, ele volta para o mundo espiritual não apenas de uma forma precoce, mas de uma forma muito elevada, de uma forma muito feliz. Mas nós interpretamos a morte como sendo uma dor. Mas aí quando é o criminoso, a nossa visão muda. Tomara que morra logo. E para o nosso familiar, para aquele nosso ente querido, eu queria que ele ficasse comigo para sempre.
E nós nos esquecemos que a Terra, nessa estrutura, ela é esse presídio, essa penitenciária que nos provoca tantas angústias, tantos sofrimentos. E não é à toa que quando Jesus trouxe para nós esse pensamento dos bem-aventurados os aflitos, nós falamos de todos nós. Quem aqui não sofre algum tipo de aflição? Alguma decepção, alguma dor, alguma angústia, algum medo, alguma tristeza. Esses são elementos emocionais, e muitas vezes até mais diretos mesmos, que nos afetam a todos, ainda que com intensidades diferentes, por motivos diferentes, mas ninguém pode dizer aqui no nosso mundo hoje, ou pelo menos não dizer de uma forma plena, que ele é absolutamente feliz. Se nós formos a um país desenvolvido, como nós já conversamos, pegamos ali uma família bem estruturada, economicamente, uma família assim, assim, assado, quais são as angústias que tocam essa família? O medo, por exemplo, de serem assaltados na rua, o medo de uma doença, um ente querido que desencarnou. Porque a gente lembra que o poder e o dinheiro aqui no mundo físico não impede que essas coisas aconteçam. Se alguém tiver que desencarnar numa família, vai desencarnar independente da fortuna que ele possua. E o tamanho que essa dor vai atingir aquela pessoa? Quantas vezes nós vemos... Isso acontece muito em filmes, né? Porque são... A gente lembra que aquela frase que diz que a vida imita a arte, mas na verdade a arte nada mais é do que uma representação da vida. Quando nós estudamos... bom dia, pessoal que chegou. Quando nós estudamos lá no nosso Obras Póstumas, Kardec tinha aquela sessão que falava sobre a música espírita, e aí nós estendemos um pouco mais daquela música espírita para a arte espírita. E quando nós falamos em arte espírita, nós falamos em literatura envolvendo histórias, poemas, crônicas e tudo mais. Falamos em música, falamos em dança, falamos em teatro, em cinema, em televisão, falamos em pinturas, em esculturas, em tudo aquilo que diz respeito à nossa arte hoje. Imaginem uma expressão artística, qualquer que ela seja. Nos perguntemos sobre o tema que ela aborda, que foi exatamente a conclusão que nós chegamos naquele nosso estudo. Se eu pegar uma música, por exemplo, ela vai ter uma letra ou uma melodia que expressa aquilo que eu estou sentindo. Ou é uma melodia dramática, ou é uma letra dolorosa, ou aquela melodia sensualista, aquela melodia agressiva. Quando a gente fala, por exemplo, eu sou um grande apaixonado pelo rock and roll, e aí então quando eu ouço rock, eu gosto daquela melodia que agita, que chacoalha. A pergunta é, que tipo de sentimento exatamente eu estou cultivando? Se aquela batida me deixa tão excitado, isso não seria na verdade um sentimento primitivo que instiga aquela agressividade que eu tenho? Aquela música romântica, por exemplo, não é uma ansiedade, uma expectativa que eu tenho sobre um romance que eu gostaria de ter, ou uma paixão perfeita que poderia surgir que eu não consigo? Aquelas músicas sensualistas, aquelas danças provocativas, as pinturas que mostram as expressões das pessoas, as cores que são usadas, enfim, tudo aquilo que diz respeito à arte, nada mais é do que uma expressão daquilo que nós temos de conteúdo. E é por isso que naquele texto que fala sobre a música espírita, Kardec dizia para nós que no mundo espiritual, os temas que são abordados pelas expressões artísticas são muito diferentes daquilo que nós temos hoje. Os espíritos dizem, vocês não imaginam o que é a música espírita, o que é a música que tem no mundo espiritual. É aquela música que enche o espírito, é aquela música que sensibiliza de uma forma alegre, não de uma forma triste. É aquela música que eleva. Enquanto que aqui para nós ouvimos uma música quando estamos com vontade de agitar alguma coisa, temos aquele sentimento sensual, provocativo, ou temos aquela agressividade, ou temos aquela força desmedida. E aí então nós colocamos aquele fone de ouvido, né, porque agora não se ouve tanto assim às alturas, mas mesmo quando se ouve, a pessoa ouve e chora, e chora, e chora. E por que isso tudo? Porque nós temos temas diferentes. Então o que eu estou colocando para vocês a respeito dessa arte espírita, isso expressa claramente para nós qual é o conteúdo das nossas emoções, o conteúdo das nossas ideias. E nós expressamos isso numa poesia,
expressamos isso num livro, num programa de televisão. Então isso mostra exatamente as características do nosso mundo. O nosso mundo é representado pela arte. Se a arte traz para nós esse conteúdo dramático, significa que o nosso mundo também é dramático. E é então, quando nós falamos sobre a morte, nós queremos que pessoas que nós amamos fiquem ao nosso lado por todo o tempo possível. Ou seja, nós desejamos que essas pessoas continuem sofrendo todo o tempo possível. Mas para o criminoso a gente quer que ele vá embora logo. E mal nos damos conta de que na verdade nós desejamos exatamente essa libertação que ele precisa. O Braz colocou: qual de nós não tem um defeito? Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar um jeito de suavizar o lado rude. Esse achar um jeito, Braz, é exatamente esse processo de espiritualização que todos nós buscamos. Porque as pessoas muitas vezes querem desenvolver valores a partir dos valores do mundo material. E nós conhecemos os valores do mundo material: o egoísmo, a competitividade, o orgulho, a vaidade. Agora, se nós começarmos então a nos elevar a partir do mundo físico e buscando no mundo espiritual os valores verdadeiros, aí sim nós temos uma referência. Então eu posso me tornar aquilo que eu admiro de fato pela sua grandiosidade e pela sua pureza. Agora que no mundo físico nós encontraremos pequenas virtudes e vamos nos transformar também de uma forma pequena. Porque como é que eu posso ir além daquilo que eu não conheço? Eu só conheço aquela pessoa de bem, aquele meu familiar querido. Poxa, eu queria ser como ele é. Por que não pensa maior ainda e começa a observar a realidade espiritual para se tornar realmente algo além daquilo que aquela pessoa é? E se todos nós começarmos a ver dessa forma, certamente nós teremos ali uma transformação muito mais efetiva. Então, voltando aqui para nós. Se morrer um homem de bem, vizinho de malvado, apressai-vos a dizer: seria bem melhor se tivesse morrido aquele. Cometeis então um grande erro, porque aquele que parte terminou a sua tarefa, e o que ficou talvez nem a tenha começado. Por que então quereis que o mal não tenha tempo de acabá-la, e que o outro continue preso à gleba terrena? Que diríeis de um prisioneiro que, tendo concluído a sua pena, continuasse na prisão, enquanto se desse a liberdade a outro que não tinha direito? Ficais sabendo, pois, que a verdadeira liberdade está no desprendimento dos laços corporais, e que enquanto estais na terra, estais em cativeiro. Habitue-vos a não censurar o que não podeis compreender, e crede que Deus é justo em todas as coisas. Frequentemente, o que vos parece um mal é um bem, mas as vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por superar pelo pensamento a vossa estreita esfera, e à medida que vos elevardes, a importância da vida terrena diminuirá aos vossos olhos. Por que então ela vos aparecerá como um simples incidente na infinita duração da vossa existência espiritual, a única verdadeira existência? Eu acho que quando a gente lê uma instrução de um espírito como Fenelon, ou mesmo essas mensagens elevadas que nós estudamos, que não precisam ser de espíritos puros, nós podemos pegar esses livros de mensagens com os quais nós temos contato hoje, por exemplo, André Luiz, Emmanuel, Meimei, Manuel Filomeno de Miranda, que mais que nós podemos pegar? São tantos os espíritos que seria até assim uma certa injustiça citar alguns nomes e esquecer dos outros, né? Porque a gente só fala dos famosos, daqueles que são mais conhecidos, né? Mas nós temos ali uma infinidade de espíritos que trazem mensagens de uma forma anônima, sempre procurando fazer com que o mundo seja melhor. Né? E esperamos, naturalmente, que nós também estejamos envolvidos nesse grupo no futuro. Que nós ali cheguemos no centro espírita, deixemos uma mensagem bonitinha,
Aí os espíritos vão aí e falam assim, olha, esse amigo espiritual trouxe para nós essa mensagem com conteúdo tão bonito. Então muitas vezes nós seremos ali anonimamente convidados para participar desse trabalho, para deixar uma mensagem. E o que nós notamos nessas comunicações que chegam para nós, desses espíritos, não é apenas o conteúdo nobre, o conteúdo bonito, a beleza da comunicação, mas a dificuldade que os espíritos têm de nos convencerem de que isso é verdade. Exatamente porque nós não conseguimos expressar, eles não conseguem expressar em palavras o que é desfrutar dessa liberdade que o mundo espiritual oferece para nós. Porque a nossa liberdade hoje é pegar um carro, sair pela rua, pegar um ônibus, pegar o metrô. A liberdade para nós é simplesmente o direito de ir e vir aqui no mundo físico, andando nesse corpo difícil, nesse corpo pesado, nesse corpo dolorido muitas vezes, e a gente anda pelo mundo dizendo assim, eu sou uma pessoa livre, aí respira e diz assim, como é doce a liberdade. É a mesma coisa que um presidiário, aquele que cumpre uma penitência, numa penitenciária, andando pelo pátio da penitenciária, tomando um sol e diz assim, que sol maravilhoso, com paredes de 10 metros de altura, com grades, arame farpado, e ele está ali desfrutando a liberdade de tomar um sol no pátio da prisão. É mais ou menos o que acontece com a gente. Andando pela beira da praia, e diz assim, como é lindo o pôr do sol. Nós estamos encarnados, presos num corpo físico, e o que podemos imaginar o que é realmente a liberdade que os espíritos desfrutam. E aí então nós sempre pensamos, o que é estar encarcerado, o que é estar em liberdade. O que é de fato uma punição e o que é de fato uma libertação. E aí então fazendo essa comparação, quem são os espíritos punidos, quem são os espíritos libertos? Independente de julgarmos quem é quem individualmente, pensemos assim, felizes são aqueles que partem ou felizes são aqueles que ficam? Felizes são os encarnados ou felizes são os desencarnados? Felizes no sentido da experiência que cada um vivencia. Para nós, como diz o próprio tema do capítulo aqui que nós estamos estudando, bem-aventurados os aflitos, quer dizer, felizes os aflitos. Então, felizes nós que estamos encarnados, mas não felizes pela condição que nós estamos vivendo. Feliz pela tarefa que nós estamos cumprindo de quitarmos débitos anteriores. Então, na verdade, a nossa felicidade, ela não está na construção daquele futuro que nós desejamos, mas está, na verdade, na reformulação do passado que nós negligenciamos. Então, a nossa grande felicidade hoje é a oportunidade que nós temos de corrigir o passado. Porque somente aquele espírito que não tem essas amarras do passado são capazes de construírem efetivamente um futuro mais feliz. Porque eu posso dizer assim, olha, eu não devo nada para ninguém, eu estou com a minha consciência absolutamente tranquila, com o meu presente, com o meu passado, então eu vou tomar decisões para fazer com que o meu futuro seja melhor. E eu desfruto de liberdade para isso. Eu posso escolher quando, onde, com quem, fazendo o quê. Agora para o espírito culpado, eu gostaria. Você gostaria, mas não vai. Primeiro você resolve o seu problema. É mais ou menos igual aquele adolescente, me veio a imagem agora, o adolescente com aquele quarto desarrumado, né? Para quem tem adolescente sabe como é. Aquele quarto revirado, todas as coisas jogadas, não sei o quê. Mas eu queria passear. Você queria, mas não vai. Primeiro você arruma seu quarto. Então, na verdade, o nosso quarto mental, para quem tem duas, fica mais fácil de entender ainda, né, André? Mas eu queria, todo mundo queria. Eu também queria ir para Paris, eu queria ganhar na loteria, mas infelizmente eu não posso porque eu tenho que lavar louça, tenho que ir para o tanque. Então relaxa. Então, na verdade, nós vivemos dessa forma. Estamos hoje felizes e por isso nós temos que saber aproveitar muito bem a nossa encarnação. Esse é um dos grandes valores que nós temos que dar para essa nossa oportunidade. Quando desencarnados, depois de existências anteriores, nós chegamos ao mundo espiritual desfrutando, entre aspas, daquela liberdade do corpo físico, mas com uma consciência encarcerada na culpa, no medo, no arrependimento. E aí, então, para nós, hoje, a gente começa a inverter um pouco mais. Aquilo que o espírito desfruta de liberdade física, entre aspas, liberdade fluídica,
ele acaba muitas vezes nessa liberdade sofrendo pelo constrangimento moral. Porque ele está desencarnado, mas a culpa não o abandona. E aí então ele encarna, fica restrito fisicamente, mas ele começa então a trabalhar para libertar a sua consciência. Então nós temos essa pequena inversão. Muitos que estão presos fisicamente estão se libertando de consciência. Muitos que se libertam fisicamente estão encarcerados de consciência. E feliz daquele que chega no mundo espiritual, porque é aí que nós encontramos então o que significa um espírito elevado. É aquele que desfruta da liberdade física e aquele que desfruta da liberdade de consciência. Porque ele está no mundo espiritual, aí sim, usando aquela imagem que eu falei para vocês de vermos o pôr do sol, respirando aquele ar puro à beira do mar, é aquele espírito que diz assim: eu sou livre em todos os aspectos. Sou livre, sou feliz de fato, porque ele conseguiu alcançar essa felicidade, e é aí que nós começamos a entender então o depoimento desses espíritos mais elevados que falam para nós. Nós conseguimos vencer o mundo. Então ele venceu o mundo fisicamente, porque ele não precisa mais encarnar aqui para poder sofrer o constrangimento que o mundo físico impõe. E é feliz também por ter a consciência tranquila. Então essa felicidade acaba sendo plena para ele dentro dessa condição de espíritos, de um espírito que passou pelo mundo de provas e expiações. E aí então quando nós falamos sobre mundos regenerados, que é exatamente a condição que o nosso planeta está entrando agora, o mundo regenerado nada mais é, obviamente, do que o mundo de espíritos regenerados. E quem são os espíritos regenerados? São aqueles espíritos que cumpriram a sua pena na prisão. Acabou o seu tempo, você ganhou aquele carimbinho na sua ficha, te dando a liberdade, e você então observa os portões abrindo à sua frente e fala assim: eu estou livre, porque eu cumpri a minha pena. E aí a gente não faz uma comparação de como a sociedade vai recebê-lo como ex-presidiário. Mas no mundo espiritual é diferente. O espírito sai do mundo de provas e expiações dizendo assim: eu consegui resolver todos os meus problemas. E aí então o acolhimento que ele recebe entre aqueles espíritos felizes é algo que nós simplesmente não conseguimos imaginar. Tomara que todos nós sejamos um dele logo, Silvia. Porque sermos espíritos como esses, certamente nós seremos. A pergunta é quanto tempo nós vamos demorar. Porque pelo que nós vemos hoje no nosso dia a dia, nós percebemos então que os nossos sentimentos são muito mais influentes e intensos do que a nossa razão. Exatamente quando vemos situações assim. Assistimos a um programa na televisão, vemos ali a violência ocorrendo, vemos o criminoso ter sido detido, e a gente pergunta: por que esse infeliz não morreu logo? E aí, trocando de palavras, né? Por que nós não damos liberdade para esse criminoso? Em vez de pensarmos assim: por que ele não fica punido? Por que ele não é punido por aquilo que ele fez? Então a punição, na verdade, para todos nós, é exatamente a encarnação. E a liberdade é a desencarnação. Mas como nós ainda temos enraizado na nossa mente a ideia de que a morte ela é sinônimo de dor, é sinônimo de perda, é sinônimo de luto, nós não temos essa compreensão. E aí fazemos uma comparação com o estudo anterior, que nós falamos mais uma vez das mortes prematuras. Quando nós vemos um filho, um ente querido, uma pessoa próxima, ainda na juventude, na flor da vida, na flor da vida, o que nós entendemos como a melhor fase da nossa vida? Sendo o espírito imortal e podendo viver essa liberdade fora da matéria. E aí então isso nos leva também a uma outra análise, que como eu falei para vocês, nós vamos estudar isso futuramente, falando sobre a pena de morte. Porque a interpretação que nós fazemos da pena de morte, da morte, ainda é uma punição. Então os nossos entes queridos que morrem, eles foram punidos por alguma coisa. Por que Deus fez isso com ele? Por que Deus castigou aquele pobre coitado morrendo daquele jeito? Sendo que na verdade ele estava recebendo a libertação. Aí nós pensamos assim, como se os portões de uma penitenciária estivessem sendo abertas para um espírito sair, porque ele tinha acabado de conquistar a liberdade, e nós seguramos ele pela camisa e falamos: não, fica aqui com a gente.
Nós gostamos muito de você, fica preso aqui com a gente. Então, nós vemos que a dificuldade que nós temos de mudar essa nossa visão a respeito da morte, a respeito da dor, a respeito do sofrimento. E valorizarmos principalmente essa ideia da imortalidade da alma. Porque essa é uma realidade para nós. E quando tivermos esse pensamento enraizado, substituindo o pensamento da morte na nossa mente, nós entenderemos então o propósito de nós estarmos aqui hoje. Porque nós valorizaremos cada dia que nós estamos aqui. Porque nós percebemos que nascermos num mundo difícil como esse é o início de uma grande oportunidade que nós temos de crescimento. Cada dia de trabalho, cada dia de relacionamento, cada dia de oportunidade que nós temos de expressar as nossas ideias é uma conquista para nós. E aí nós falamos sobre isso ontem, no nosso estudo do livro Depois da Morte, falando sobre a resignação nas adversidades. Aquela frase que eu falei para vocês, que muitos de nós vivemos esperando o dia de acabar, o dia disso tudo acabar. Então acorda e fala assim, mais um dia acabou, falta pouco. Enquanto que outros que valorizam muito a vida, dizem assim, mais um dia começou, graças a Deus. Então nós temos que pensar dessa forma otimista para valorizarmos cada oportunidade de trabalho que nós temos aqui. É um trabalho que muitas vezes ele passa despercebido. Porque a gente fica no nosso cotidiano. Eu tenho que acordar, trabalhar, ganhar dinheiro, pagar conta e dormir. Trabalhar, acordar, toda aquela coisa naquela rotina constante. E a gente não se dá conta que, apesar dessa rotina, que ela nada mais é do que o cenário onde nós estamos ali atuando, o que vale para nós é a atuação, não o cenário. Se eu acordo, vou trabalhar, me relacionar com as pessoas, cumprir meus compromissos, o que vale não é isso que eu estou fazendo, mas é a forma como eu estou fazendo. Então, quando olharmos esse processo de vida e morte, esse processo que afeta os bons e afeta os maus, na verdade a nossa preocupação deve ser reorganizar a nossa sociedade, porque aí a gente já entra naquele questionamento clássico sobre questões judiciais, sobre institutos de reforma, o instituto de reabilitação, como funcionam as nossas penitenciárias, será que a nossa polícia está adequada, será que o indivíduo preso sai reabilitado? Então nós vamos ter ali uma série de questões que são de fácil conclusão. O indivíduo que é preso, ele não sai reabilitado, isso nós vemos na estrutura. E de quem é essa culpa? A culpa não é de um governante. A culpa é de uma sociedade que elegeu esse governante. A culpa não é da legislação. A culpa é da sociedade que elegeu esses legisladores. Então nós percebemos que tudo isso que nós vemos de falhas na educação, falhas na saúde, falhas no sistema penitenciário, falhas na estrutura da sociedade, é culpa da própria sociedade. Porque vivendo nesse Estado democrático que nós temos hoje, somos nós os responsáveis por escolhermos de que forma que essa sociedade vai ser conduzida. Então qual seria o ideal? O indivíduo cometeu um erro, cometeu um crime, seja lá por que motivo for, pelo seu caráter, pela circunstância que ele vive. Porque é importante a gente lembrar sempre que nós julgamos o criminoso pelo crime que ele pratica. Mas nós não analisamos o indivíduo que praticou aquele crime. Quais foram as experiências da sua vida que o levaram àquela condição de criminoso? Quais foram as situações que ele viveu nos seus relacionamentos que acabaram muitas vezes deformando o seu caráter, a sua personalidade? E como nós sabemos que todos nós somos espíritos imortais e que todos nós alcançaremos essa condição de espíritos puros, esses criminosos também fazem parte desse grupo. E fazendo parte desse grupo, nós lembramos sempre que eles também terão a oportunidade de se reformular, como nós também já tivemos. E nesse caso, o que acontece? Nós já tivemos um histórico bastante negro, vamos dizer assim. Um histórico bastante manchado. Um currículo bastante problemático pelas nossas existências anteriores. E hoje nós estamos aqui.
tentando buscar a reabilitação, tentando fazer com que as coisas sejam vividas de um modo correto, tentando, dentro do possível, exercer a nossa honestidade, exercer a nossa caridade, a nossa fraternidade, tentando manter a nossa dignidade, apesar das nossas falhas anteriores. E sabendo que nós estamos num mundo de provas e expiações, que nada mais é do que esse sistema correcional, que nos dá a oportunidade de aprender alguma coisa diferente, de melhorar, estarmos nesse reformatório já mostra que nós erramos. Só que temos aqueles que erraram mais e aqueles que erraram menos. Então hoje nós temos que começar a olhar para a nossa sociedade, principalmente dentro dessa camada de indivíduos que praticam ainda esses erros, que cometem esses crimes, sem se darem conta do abismo que eles estão se lançando. Temos que começar a olhar de uma forma fraterna, que a fraternidade, nesse caso, a gente lembra sempre, não é simplesmente assim, olha, eu tenho pena do do preso, eu tenho pena do coitadinho, então eu vou deixar ele solto. Na verdade, quando nós fazemos isso, nós estamos colocando em perigo a sociedade por causa de um espírito ainda doente. Doente porque ele sofre das suas psicopatologias, das suas falhas de caráter. Então, na verdade, nós temos que oferecer oportunidade para que ele possa se reabilitar, mesmo que isso signifique mantê-lo encarcerado. Mas tem que ser um cárcere que ofereça a ele dignidade, ofereça a ele oportunidade de crescimento. Mas aí nós falamos assim, mas como é que eu vou ter dignidade para um indivíduo que matou alguém da minha família? Aí nós entramos mais uma vez naquela interpretação da morte. A morte não significa destruição. A morte significa libertação. Quer dizer que nós preferiríamos que aquele nosso ente querido continuasse sofrendo com a gente aqui todos os dias, do que dessemos a ele a liberdade espiritual? Isso não é algo fácil de assimilar. O que eu falo para vocês aqui é uma interpretação racional que eu estou tentando fazer dos fatos, mas emocionalmente pode ser que eu não pense dessa forma. Mas eu tenho que me esforçar para pensar assim. Porque se por acaso uma situação como essa atingir a minha família, a pergunta é, será que eu vou ter equilíbrio e frieza para analisar racionalmente uma situação como essa? Talvez sim, talvez não. Mas a gente já sabe qual é o certo. Eu posso não conseguir ainda vivenciar isso intimamente, mas racionalmente eu já sei como as coisas acontecem. E isso significa que a revolta que eu poderia sentir, ela vai sendo atenuada, vai sendo diminuída na sua intensidade, porque a razão tenta me manter o equilíbrio, apesar da minha emoção aflorada. Então, conhecendo essas leis, conhecendo o que acontece no nosso mundo, conhecendo o que acontece no nosso dia a dia, nós temos a oportunidade exatamente de nos mantermos equilibrados tanto quanto possível e cada vez mais. Angelina colocou, nós estamos em um país que merecemos, pois precisamos desse aprendizado para sairmos melhores. Mas na verdade, Angelina, a gente lembra que o mundo é assim. Nós temos no mundo hoje nações que oferecem uma condição, uma estrutura social melhor. Nós temos nações que oferecem estruturas caóticas. E a gente lembra sempre que esses espíritos que encarnam nesses mundos, eles não são sorteados. Olha, eu vou pegar aqui a bolinha e vou colocar assim, a Angelina vai reencarnar em Angola. Aí você fala, mas por que não Dinamarca? Então, na verdade, não é sorteio. Nós estamos constantemente reencarnando no mundo, nas nações, nas sociedades que nós estamos construindo. Então, se nós nascemos aqui e nós estamos trabalhando por essa sociedade, é porque nós estamos comprometidos com ela. Por que eu acho que eu sou tão merecedor de nascer na Dinamarca? O que eu fiz para fazer a Dinamarca ser o que ela é hoje? Então é que nós vemos muitas vezes, às vezes eu, numa discussão fraterna, numa conversa fraterna que eu tenho com um primo, ele diz assim, eu não vejo a hora de ir embora desse país. Que ele tem assim, algumas revoltas com situações da sociedade. Ele fala assim, eu quero ir morar na Europa, eu quero morar na Alemanha, porque ele é apaixonado pela Alemanha. E eu falo assim, mas por que você quer deixar o que você não construiu aqui para desfrutar o que os alemães construíram? A sociedade alemã foi construída por eles, a estabilidade foi construída por eles, os erros foram cometidos por eles. Por que você vai chegar lá se achando o dono da cocada para desfrutar o que os outros fizeram?
Você tem que fazer aqui para transformar o que você está comprometido como um lugar melhor. Cidizinha colocou, né, o doído, na maioria das vezes, é lidar com essa divergência entre o nosso racional e emocional. É o nosso grande desafio. Fazer o que devemos quando a verdade vai numa direção completamente oposta. Por isso que eu falei para vocês, na teoria, o importante que a doutrina espírita nos proporciona é exatamente o conhecimento da teoria. A partir do momento que nós vamos crescendo intelectualmente, crescendo moralmente, essa teoria vai se tornando mais real. Mas enquanto isso não acontece, esses conflitos vão acontecendo. Esses conflitos continuam existindo. Só que eles vão diminuindo cada vez mais, conforme a gente vai tendo essa maturidade. Então, como eu falei para vocês, sentarmos diante de uma televisão é para nós o nosso maior desafio. Porque você assiste a um programa, seja um filme, uma novela, um telejornal, um esporte, qualquer coisa. Você está sendo constantemente bombardeado com valores que a sociedade acaba expressando e que, na verdade, nós temos que combater. Assistir, por exemplo, a um jogo de futebol é um grande desafio. Tive aí no fim de semana, recentemente, Corinthians e Palmeiras, um dos grandes rivais do meu timão. E de repente vê ali aquele jogador, faz o gol, tira sarro do outro, a torcida brigando, um jogador agredindo o outro. E de repente você dá aquela mexida e fala assim, isso mesmo, bate nele. Aí dá aquela chacoalhada na cabeça, o que eu estou pensando? Naquela novela, quando pega duas protagonistas ali rolando escadas, dois protagonistas, um socando a cara do outro, todo mundo fica no sofá, isso mesmo, pega ele. Nós voltamos no tempo primitivo dos gladiadores, quando nós ficávamos sentados nas arquibancadas das arenas, enquanto os gladiadores se matavam lá embaixo, e a gente adorava ver isso. Só que hoje nós vibramos de modo virtual, não de modo real. Então a gente vê que a sociedade expressa aquilo que ela é. Nós tentamos combater por aquilo que nós queremos ser. E a pergunta é, quem vai vencer nessa disputa? A luta é constante, ela não acaba. E no dia em que nós conseguimos vencer de fato esse nosso lado emocional e deixar o racional como condutor das nossas ações, aí então o mundo de provas e expiações já não tem motivo para fazer parte da nossa história. É aí que a gente vai então para um mundo mais feliz, um mundo mais equilibrado. Mais feliz, não um mundo completamente feliz. Meus amigos, fechando por aqui o nosso bate-papo de hoje. Bem-aventurados os aflitos, um homem de bem teria morrido. Então analisamos aqui as diversas situações que envolvem o nosso cotidiano e o modo como nós analisamos isso de um modo passional e como devemos analisar isso de um modo racional. Então, cada vez que nós encontrarmos um jovem sendo preso, a ideia da pena de morte, um acidente que acontece com alguém que desencarna, reformulemos a nossa visão e pensemos que aquele que fica está sendo punido, aquele que morre está sendo liberto. Pensando na realidade do mundo espiritual, não essa liberdade abstrata, fantasiosa. O espírito desencarna, ele deixa seu corpo físico e desfruta o mundo espiritual. E que muitas vezes isso não significa grande liberdade não, porque como eu falei para vocês, o cárcere moral para ele pode ser muito mais doloroso do que o cárcere físico. Quantos de nós vivemos presos nas nossas culpas, nos nossos medos, andando pela rua com total liberdade, entre aspas? Então a verdadeira liberdade é a liberdade da matéria e a liberdade de consciência. E é isso que nós temos que buscar e esperar que os outros também alcancem essa mesma conquista. Fechando por aqui então, pessoal. Nós então paramos nesse nosso texto, o próximo que nós vamos ler. Vamos aqui rapidamente. Espera lá. O próximo estudo nosso será sobre tormentos voluntários. Esse estudo vai ser legal. São aqueles tormentos que nós escolhemos para viver. Escolhemos isso conscientemente, escolhemos isso por infantilidade, e a gente vai conseguir analisar a nossa vida, fazer um diagnóstico da nossa vida de um modo muito mais preciso. Então, por que nós escolhemos sofrer? Esse vai ser o tema do nosso próximo encontro. Lembrando que amanhã, depois de amanhã, no dia 30 de outubro de 2014,
a última quinta-feira do mês, nós vamos ter o nosso tema livre. Então, para quem tiver perguntas para fazer, quinta-feira vai ser o dia. Preparem as perguntinhas para a gente poder trocar aqui ideias durante o nosso estudo. Bom, fechando por aqui então, pessoal. Eu vou... sempre tem, né, Tuti? É o que a doutrina nos proporciona. Quando eu falo para vocês o que significa o aspecto filosófico da doutrina espírita. Filosofia nada mais é do que o exercício de pensar. E quando a gente começa a propor esses temas, principalmente trazendo esses temas para a nossa realidade, porque não adianta estudar a doutrina espírita de uma forma utópica, aquela coisa assim, vamos viajar no pensamento. Não. Para estudar a doutrina espírita de fato, é pés no chão, olhando a nossa volta para fazer com que esses estudos sejam reais para nós, sejam concretos. E não viver um mundo de faz de conta, um mundo cor-de-rosa, que nós ainda não conseguimos alcançar e muitas vezes nem alcançaremos. É o nosso dia a dia. A gente acaba de estudar, abre a porta da nossa casa e olha para fora. Onde eu posso aplicar isso que eu acabei de estudar? É assim que a gente estuda a doutrina espírita de fato, e é assim que a filosofia começa realmente a